Olá pessoal, aqui quem fala é o Bernardo, instrutor de CAD e malha da Wiki Brasil, e na aula de hoje nós faremos as malhas da nossa peça treino 1, a segunda peça do nosso curso de Salome, fechando assim esse módulo do curso. Antes de passarmos para o módulo Mesh em si, eu vou relembrar o que a gente fez na nossa última aula aqui no módulo Geometry. Na nossa última aula, nós inicialmente criamos arestas, nas quais a gente posteriormente particionou a nossa peça. Em sequência, a partir da nossa partição, a gente criou grupos tanto de arestas quanto um grupo de faces, para no módulo Mesh, com esses grupos, a gente conseguir customizar mais a nossa malha. Dessa forma, nós podemos alternar aqui para o módulo Geometry, para o módulo Mesh, perdão, aqui em Mesh. Podem perceber que a interface do módulo Mesh abriu. Inicialmente, eu vou demonstrar como seria a criação de uma malha. Eu vou vir aqui em Create Mesh. Como geometria base, vou selecionar o No Extra Edges 1, né, que é a nossa partição reparada ali, sem aquela extra edge do nosso furo. Eu vou de início vir aqui nas hipóteses automáticas, em Mapped Quadrangulation, e vou definir aqui o número de divisões por segmento, né, de 5, inicialmente, só para ver como seria a criação de uma malha estruturada, né, uma malha de quadrângulos para o nosso domínio. Posso clicar Apply and Close, a Mesh 1 já aparece aqui no Object Browser. Eu vou até, inclusive, clicar aqui na setinha do Geometry, para a gente visualizar só o que tem no Mesh. E eu posso clicar aqui em Compute. E aqui pela janela da computação de malha, a gente pode perceber que ele computou com sucesso a malha, ou seja, ele conseguiu criar uma malha de quadriláteros aqui na nossa superfície, senão ele teria avisado aqui que houve um erro. A gente pode fechar. E agora, botando aqui no plano que nós estávamos utilizando para visualizar a malha no Geometry, a gente pode reparar aqui com mais detalhes como ficou a nossa malha. Cara, a gente pode perceber uma diferença no tamanho aqui, na transição dos elementos desse quadrado aqui de cima para o quadrado com furo. Pode perceber que o tamanho do elemento aqui da direita é muito maior do que o da esquerda. E a gente também pode perceber uma distorção de elementos aqui, principalmente próximo ao filete. Para tentar amenizar um pouco mais isso, a gente pode criar submalhas na nossa Mesh 1, nessa malha estruturada. Eu vou aqui habilitar a setinha do Geometry. Eu vou vir aqui selecionando a Mesh 1, clicar aqui na opção de Create Submesh. E a gente já tem aqui a Mesh 1 como referência. E no Geometry, eu posso selecionar como referência para essa minha primeira submalha o grupo de diagonais. E aqui no Algorithm, vocês já podem ver que, como a gente está selecionando um grupo de arestas, ele restringiu o nosso algoritmo para um algoritmo 1D. E aqui a gente pode selecionar a opção de Wire Discretization. Clicando na engrenagem, nessa engrenagem aqui onde eu estou com o mouse em cima, a gente pode selecionar a opção de Number of Segments para o nosso Wire Discretization. Nesse caso, eu vou selecionar o Number of Segments igual a 3. Ok. Uma boa prática aqui também, para a gente ter, sempre quando estiver criando uma submalha, quando a gente estiver criando essa submalha e referenciando um grupo qualquer que a gente já nomeou, a gente pode nomear essa submalha da mesma forma que a gente nomeou o grupo, que aí a gente sabe com relação ao que a gente está se referenciando, né? Posso vir aqui no Apply e eu vou criar mais um grupo, ou melhor, mais uma submalha, selecionando aqui como grupo da minha geometria o grupo de chanfro. Para esse caso, nós também vamos utilizar o algoritmo Wire Discretization, só que eu não quero utilizar o mesmo Number of Segments.
Então eu clico de novo aqui na engrenagem da esquerda, seleciono Number of Segments, vou atribuir um outro valor para o Number of Segments. Nesse caso, vou atribuir o valor de 4. Posso apertar OK, Apply and Close, e a gente pode clicar de novo na Mesh 1 e botar para computar. Podemos fechar, ele não teve nenhum erro na geração de malha. E a gente já pode perceber que a gente teve um aumento desse primeiro elemento aqui, né? Quadrado com furo. E a gente também teve uma variação aqui do formato do elemento próximo ao chanfro. Mesmo assim, a gente pode perceber, próximo ao filete, né? E mesmo assim a gente pode perceber, principalmente nessa região aqui da direita, que uma malha totalmente estruturada não é o mais adequado para esse tipo de geometria. Dessa forma, a gente pode, na sequência, ver como o nosso objeto, né, a nossa geometria, se comportaria com uma malha não estruturada. Para isso, eu primeiro vou aqui o que está dentro da nossa Mesh 1. Eu vou vir aqui em Create Mesh. Como geometria, novamente vou selecionar o No Extra Edges 1. E como hipótese, como algoritmo, eu vou selecionar o NetGen 1D2D, que é um algoritmo muito utilizado para malhas não estruturadas aqui no módulo Mesh do Salome. Eu vou clicar aqui na engrenagem novamente, né, para aplicar as hipóteses do NetGen. Eu vou clicar aqui em NetGen 2D Parameters. E aqui vocês podem perceber que para o NetGen 1D 2D a gente tem várias customizações possíveis, até podendo alternar aqui para abas mais avançadas, mas de início e para o propósito dessa aula nós vamos mexer apenas na aba de argumentos. A gente pode definir um tamanho máximo de elemento, eu vou definir o máximo inicialmente como 10, um tamanho mínimo, a gente pode definir também um refino da nossa malha. Ele tem, né, o módulo Mesh, alguns refinos padrões, e a gente pode clicar em Custom para customizar esse refino. De início eu vou deixar em Moderate mesmo. E outra opção aqui interessante que a gente pode ou não marcar é a opção de Quad Dominated. Nela, se a gente deixar ela ativa, a nossa malha vai tentar, o módulo Mesh vai tentar gerar a nossa malha sempre com quadriláteros, e quando não for possível, aí sim ele vai gerar com triângulos nessa região. Para essa malha eu vou deixar isso desabilitado, posso clicar aqui em OK, Apply and Close, posso computar a nossa Mesh 2. Dá para ver que ele computou aqui sem problemas, e eu posso desabilitar a visualização da malha que a gente fez anteriormente. E ele já conseguiu gerar uma malha de triângulos aqui, uma malha não estruturada, que se adequou bem melhor aqui à região, tanto a região do filete, como também aqui, né, nessa região dos furos, fazendo uma transição aqui entre os elementos próximos a esse quadrado furado com os outros quadrados, né, pelas nossas visões aqui da geometria. Uma alternativa que a gente tem é, selecionando a Mesh 2, a gente pode tanto que clicar com o botão direito nela e vir aqui na opção Edit Mesh, quanto simplesmente selecionando ela na árvore, vir aqui nesse botão de Edit Mesh, e a gente pode editar os parâmetros do NetGen 2D, 2D 1D, né? Eu posso selecionar essa segunda engrenagem aqui, a engrenagem da direita, onde a gente vai editar esses parâmetros, essa hipótese já existente, aqui, e eu posso, por exemplo, diminuir esse tamanho máximo de 10 para 7. Posso apertar OK, Apply and Close. Tá novamente a malha. E a gente já pode ver um refino maior aqui da nossa malha. E pode ver que os elementos estão bem melhores distribuídos, né? E o tamanho dos elementos se comporta de forma mais suave do que para a nossa malha antiga. Esse elemento aqui da nossa malha estruturada. Ou os elementos aqui próximos ao furo também. O que nós podemos fazer então, tanto sabendo como ficaria nossa malha sendo ela estruturada, quanto
não estruturada, é fazer uma malha híbrida, ou seja, a gente pegar e fazer regiões da nossa malha estruturadas e regiões não estruturadas. Para isso, eu vou criar uma nova malha, que vai ser a nossa mesh 3. Novamente, essa malha vai se dar a partir do No Extra Edges 1. E eu já preciso avisar aqui uma boa prática do módulo mesh para vocês, que é quando a gente tem uma situação dessa, onde a gente sabe que parte da nossa malha vai ser não estruturada e parte estruturada, o ideal é a gente criar a malha como um todo não estruturada, com algoritmos de malha não estruturada, como o NetGen 1D2D para esse caso, e posteriormente, com o uso das submalhas, a gente criar as regiões estruturadas. É uma forma melhor de utilizar o Salome, que a gente invertendo essa ordem pode gerar um ou outro problema na nossa malha. Não é tão recomendado você fazer isso. Então aqui no algoritmo eu vou aplicar novamente o NetGen 1D2D. Com os parâmetros, eu vou criar novos parâmetros aqui. Agora utilizando o tamanho de 7, tamanho máximo 2 como tamanho mínimo. Vou apertar OK. Dessa forma, a gente já pode dar um Apply and Close. Eu ainda não vou gerar a minha malha, porque se eu gerar ela vai estar igual a minha Mesh 2, né? E eu vou começar a criação de submalhas. Eu vou aqui no então, né, Create Submesh. Eu vou criar primeiro uma submalha utilizando o nosso grupo de faces Quad, que eu criei exatamente para a gente criar malhas estruturadas nesse grupo de faces. E eu posso aqui definir uma hipótese automática de Mapped Quadrangulation. Nesse caso, eu vou definir como 5 o Number of Segments. Posso apertar OK, posso apertar o Apply. Eu vou criar mais uma submalha, agora selecionando o grupo de arestas diagonais. E vou chamar também de diagonais. E para esse caso, eu vou fazer uma hipótese de wire discretization. Um number of segments. Para editar, né? Eu cliquei nessa engrenagem da direita. Eu quero criar uma nova hipótese de number of segments, clicando na engrenagem da esquerda, de number of segments, igual a 3, da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente. Eu posso apertar aqui OK e posso apertar o Apply and Close. Vocês vão perceber que ele abriu esse warning aqui, esse alerta, esse aviso aqui do Salome. Esse alerta, ele fala exatamente sobre prioridade das submalhas. Ou seja, ele fala que está tendo um conflito de prioridade de submalha e ele pergunta se a gente quer definir a ordem na qual o módulo mesh vai computar elas. Eu vou clicar aqui em Yes. E aqui a gente tem a lista de ordem das nossas submalhas. Sempre quando a gente tiver mais de uma submalha para uma malha, a gente vai ter essa lista, mesmo não necessariamente o Salome gerando esse alerta sobre as submalhas, a gente pode ter acesso a essa lista. Sempre o que tiver em cima, ou seja, o que tiver no topo da lista, vai estar dominante em relação ao que tiver embaixo. Ou seja, se eu tiver algo sobredefinido, como eu tenho aqui, ou seja, como eu defini as minhas faces quad com number of segments 5 e eu tinha esse quadrado com furo no meio no meu grupo quad, ele definiu as minhas diagonais com number of segments 5. Só que minha submesh diagonais também está definindo o number of segments para essas arestas da diagonal com o number of segments igual a 3. Ou seja, eu tenho esse conflito, por isso que ele me alertou. Para esse caso, o number of segments igual a 3 da submesh, né, da submalha diagonais, é o que está se aplicando, porque ela está no topo. Se eu clicar aqui e inverter, o quad é que está dominando. Mas para esse caso, eu realmente quero que as diagonais estejam no topo e que eu tenha 3 discretizações aqui nas minhas diagonais. O normal, também uma boa prática, e realmente o habitual de se encontrar e de se utilizar, é sempre a sua submalha, o seu submesh
de menor dimensão dominar um de maior, ou seja, eu tenho aqui uma submesh 1D, né, que é a das diagonais, com um grupo de arestas, e uma submesh com um grupo de faces. Normal é eu ditar a regra com o número de arestas, senão realmente não teria por que eu estar definindo um grupo só com as arestas. Eu poderia já definir automaticamente isso com o meu grupo de faces. Então, o ideal é realmente a nossa submalha com um grupo de arestas está dominando a submalha com um grupo de faces. Eu posso clicar aqui em Apply and Close para manter isso. Eu posso selecionar aqui a minha malha 3 e posso computar ela. Fechar. Vou exibir aqui a nossa malha 3 com o segmento aqui da direita da forma como a nossa malha 2 se comportava e o segmento do meio da esquerda da forma como a nossa malha 1 se comportava. Dessa forma, nós terminamos aqui a nossa criação de malhas do módulo Mesh e podemos dar como encerrada as nossas aulas aqui, o nosso módulo da segunda peça do nosso curso de Salome, a peça treino 1. Espero que essas aulas tenham sido proveitosas. Até a próxima e um abraço!